Meus amados, bom dia. Nós estamos falando sobre a oração contrária no meio dos crentes. E hoje nós vamos esmiuçar a palavra de Tiago, capítulo de número 3. Tiago, apóstolo do Senhor Jesus Cristo e irmão de sangue, porque também era filho de Maria, escreveu aos irmãos tanto em Jerusalém, quanto a toda a província da Judéia. Ele falou desta forma que muitos daquela época estavam sendo como mestre. Queria ser entendidos, doutos na palavra ou até mesmo no mundo espiritual. Mas ele deu um alerta. Ele falou que todo aquele que quer ser mestre, que quer ser pastor, obreiro, oficial, diácono, apóstolo, que quer ser bispo ou missionário da casa do Senhor, que quer ensinar o povo pelo caminho que deve andar, ele falou que receberia até mesmo mais duro juízo do que os demais. Nós sabemos que no final dos tempos, quem vai ser julgado em primeiro plano, em primeiro lugar, vai ser os oficiais da casa do Senhor, porque conduziu o povo à salvação ou até mesmo à perdição. Estes pastores e estes líderes da casa do Senhor, ou eles foram vaso de honra, ou então eles foram vasos de desonra na presença do Senhor. Mas nós sabemos que todos nós tropeçamos em algumas coisas. Nós, como disse Paulo no 1 Coríntios capítulo 4, que os homens nos considerem como ministros do Evangelho, dispenseiro da palavra de Deus, mas que cada dispenseiro se ache fiel. E se alguém vier a tropeçar em palavras, em orações contrárias, saiba que esse tal não é perfeito. Mas na verdade tem que fazer correções diante de Deus, porque Deus ele não julga ninguém na ignorância, mas Deus julga quando esta pessoa começa a entender o que Ele quer nessa terra. Quando ele passa conhecimento, o Senhor Jesus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se em Oséias 4,6 fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, quando o conhecimento chega, você não pode andar nas velhas práticas mais. Você começa a andar agora segundo o novo homem, a nova mulher em Cristo Jesus. Porque Deus, Ele é poderoso para trazer à existência na vida deste varão que quer ser perfeito a excelência do seu espírito. E este também consegue refrear a todo o seu corpo, principalmente a sua língua. Ora, se Deus põe freio na boca de um cavalo, e ele dá essa parábola de um cavalo, para que o homem conduza o cavalo aonde quer, para que lhe obedeça, assim todo homem tem que conseguir refrear e dirigir todo o seu corpo. Nós também sabemos que a língua, ela é o chicote do corpo. E ela é que direciona todo o corpo. Porque se a boca fala do que o coração está cheio, nós sabemos que a língua, ela é como um pequeno leme que leva um navio aonde quer. Porque esse navio, sendo tão grande, ele é levado por ventos impetuosos a determinados lugares que este navio nem quer ir. Se vem uma tempestade de alto mar, este navio é levado em qualquer direção de um vento forte. Se vocês perceberem, o que guia esse navio é um pequeno leme, é uma pequena direção ou uma pequena
leme, um pequeno comando que fica ali na parte de baixo do navio. E guia este navio para onde quer. Governa este navio. Assim também é a língua. A língua, sendo ele o chicote do corpo ou não, é como um pequeno membro deste grande corpo, e ela se gloria em grandes coisas. Há pessoas que mal conseguem a vitória em algum ponto, ou até mesmo tem um sonho de chegar a algum lugar, e ela fica se gloriando antecipadamente, e aí muitas coisas dão errado. É como José. José foi contar os seus sonhos para seus irmãos e acabou sendo preso dentro de uma cisterna e vendido aos ismaelitas. Chegou à casa de Potifar, depois foi preso. Mas os planos de Deus, eles não são frustrados. De qualquer maneira vai se cumprir. Se Deus tem propósito na vida de um crente ou de um irmão. Então a língua também, ela é como um pequeno fogo que incendeia até mesmo um grande bosque, uma grande floresta. A língua também, ela é como um mundo de iniquidade. Porque se palavra tem poder, há muitos crentes, até mesmo com princípios da macumbaria, da bruxaria, do espiritismo, há muitos crentes que usam palavras no mundo espiritual no momento em que oram. No momento em que eles estão com o seu joelho dobrado, eles pedem a Deus um certo tipo de justiça e eles oram, até mesmo falando: Senhor, vai lá, Senhor, toca, Senhor. Deus, acaba com isso. Senhor, toca nesta vida, derruba se necessário. Pai, tira ele daquele cargo, porque ele não merece. Ora, se toda autoridade é imposta por Deus, por que você está fazendo uma oração contrária? Nós temos que orar a Deus nestas direções, falando para Deus: Senhor, cumpra-se a tua justiça. Que o Senhor esteja à minha frente, que o Senhor quebre o grilhão, que o Senhor arrebente a muralha e que o Senhor mostre para todos que eu sou teu filho. Pai, o Senhor é o meu Deus. Faça por mim aquilo que o Senhor não fez ainda. Me ajuda. Eu não posso simplesmente trazer à existência uma oração contrária à vida de pessoas, sendo que quem julga estas vidas é o Senhor. Nós não podemos ser julgados por tribunal humano nenhum, mas nem por isso nos consideramos inocentados, pois aguardamos o juízo de Deus para ser julgado pelo próprio Deus. Paulo falou isso claramente em 1 Coríntios capítulo de número 4. Se a língua está posta entre os nossos membros, entre o céu da boca e a arcada dentária inferior, e contamina todo o nosso corpo quando nós atiramos sons, porque palavra tem poder, e alguém vai colher esta palavra, e na pregação anterior, na parte 1 desta pregação, vocês viram que é Satanás que colhe estas orações? Ela inflama o curso da natureza. Ela lança sobre estas vidas, quando faz esse tipo de oração, uma maldição mandada. Uma maldição que o inferno usa como legalidade e inflama essas vidas, porque há uma legalidade em terra. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como as aves do céu, tanto répteis como os animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Se eu pego um cachorro pequeno, de raça, um pastor alemão, e começo a ensinar para ele alguns princípios de adestramento, ele vai seguir o que eu mando. Mas nenhum homem pode dominar a sua língua. Nenhum homem consegue dominar por inteiro a sua língua. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que ter domínio próprio. Que nós temos que oferecer a Deus um culto racional.
Os animais são dominados, mas nós mesmos é que temos que trazer este domínio sobre a nossa pessoa. É um mal que não se pode refrear, mas nós temos que ter cuidado com o que falamos, porque o que falamos, da maneira que falamos, assim será. Se as nossas orações são contrárias, não é Deus que recebe elas. Quem recebe elas é o diabo. E aí nós não somos mais adoradores de Deus, nós passamos a ser adoradores, cultuamos a Satanás. Porque esta língua do homem, e principalmente do homem vil, daqueles que praticam a magia negra, ela é cheia de peçonha mortal. Mas da mesma maneira que ele também plantar contra as nossas vidas, ele também vai colher, porque é um princípio de defesa do Senhor. Porque todo aquele que amaldiçoa a um filho de Deus, este mesmo sofrerá as maldições descritas no livro da lei. Com ela, a língua, nós bendizemos a Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, a Yeshua HaMashiach, a Jesus Cristo de Nazaré. Mas com ela também nós amaldiçoamos homens. E com ela também nós colhemos o fruto da nossa boca, porque da mesma maneira que plantamos, nós colhemos. Nós somos as imagens e as semelhanças de Deus. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E quando o homem peca, agora o homem é conhecedor do bem e do mal, porque se Deus fez luz e trevas, ele também conhece o bem, conhece o mal e domina sobre este mal. Nós temos que aprender a dominar o nosso corpo e dominar a nossa língua. Nós temos que aprender a dominar principados e potestades através do poder da oração, através do princípio de autoridade que nos foi dada pelo seu Espírito Santo. Nós não podemos ficar atirando oração contrária na vida de pessoas, porque nós é que vamos colher esse tipo de oração. Então, de uma mesma boca pode proceder bênção, e dessa mesma boca pode proceder maldição. Ora, uma fonte de água boa, ela não pode jorrar água ruim. Aonde há luz não pode haver trevas. Aonde Deus opera, não pode operar Satanás. Meus irmãos, vocês têm que entender como é que o mundo espiritual opera, como é que se faz, como é que se ora diante de Deus, porque nós, os filhos de Deus, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E se esse sal ele não salgar, ele é insípido, para nada serve. E no dia do juízo, o nosso Deus vai nos julgar por isso. Aprenda agora a viver em Cristo de uma maneira correta. Por isso é que hoje nós temos uma igreja derrotada, aonde Satanás sapateia na cabeça dos crentes e estraga famílias inteiras, porque pessoas não têm princípios diante de Deus. E o princípio é como se fosse regra geral. Nós temos que obedecer estas regras que vêm de Deus. Nós somos também a figueira. Nós temos que produzir azeitonas, porque a figueira, ela produz azeitonas, e a videira produz figos. Amém, meus amados? Assim, uma fonte de água salgada, ela não pode produzir água doce. E uma figueira não pode produzir figos, e nem a videira produzir azeitonas. Quem dentre vós é sábio para entender o que eu falo? Quem dentre vós tem entendimento, tem sabedoria, tem conhecimento de Deus e inteligência espiritual para mudar o curso da história, para começar a tratar a língua? Mostre pelo seu bom trato nas obras de Deus, mostre pela sua posição espiritual, mostre pela sua mansidão, pela sua sabedoria, mostre que você não tem amargura, que você não tem inveja, mostre que você não tem sentimento faccioso, mostre que você não quer ver o mal de ninguém em seu coração, mostre, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então comece a moldar seu coração. Não fica se gloriando e nem mentindo e nem vindo contra a verdade de Deus, não. Porque Deus, Ele é fiel. E Deus, Ele vai julgar mesmo. Não adianta você correr dessas coisas.
Você está pensando que está na bênção e por muitas das vezes, se você morresse hoje, talvez você iria até mesmo para o inferno. Se você não se corrigir hoje. Se corrija. Você que é agoreiro, feiticeiro, macumbeiro, espírito, idólatra, kardecista, saiba que você está adorando demônios. Quando você pratica o ato da bruxaria, da macumbaria, quando você faz a sua oferenda no meio das encruzilhadas, em beira às cachoeiras, quando você se ajoelha aos pés de uma imagem que não ouve, não fala e não vê. Isso é intentar contra Deus. Ou você se levanta agora e adora a Deus em espírito e em verdade e crê que Deus é galardoador de todo aquele que busca, ou então, meu amado, você está fora deste negócio chamado reino dos céus. E você ainda vai ser réu do sinédrio, réu no dia do juízo. Então, em nome de Jesus, a nossa sabedoria, ela não vem da terra. Ela não vem de um animal e ela não é diabólica. A nossa sabedoria vem do alto céu. Nós elevamos os nossos olhos para os montes para ter sabedoria de Deus, até mesmo no orar, para não orar contrário a vidas, para não fazer bruxaria, para não praticar atos de feitiçaria. Porque onde há a inveja e espírito faccioso e língua dolosa, há perturbação. E a obra perversa da parte do homem. O homem não pode orar desta forma diante de Deus. Deus ouve, mas Deus não responde. Quem responde é Satanás, porque palavra tem poder e gera legalidade no mundo espiritual. Satanás, ele é intitulado Deus desse século e o príncipe deste mundo. Você acha que ele não vai pegar suas palavras contrárias? E se ele for lá para cobrar estas palavras contrárias na pessoa que você ora, contrário a esta vida, e ele não achar brecha, ele vai voltar contra você. E aí sua vida é uma miséria. Sua vida não anda e só desanda. Entenda o que é sabedoria que vem do alto. Entenda a sabedoria pura, a sabedoria que vem de Deus, aquilo que é pacífico, uma sabedoria moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem ser parcial, sem hipocrisia. Nós não podemos ser hipócritas como o saduceu, como pessoas que naquela época Jesus o repreendeu. Ora, saduceu, fariseu, conhece a lei e joga jugo sobre o povo? Ora, aquele povo conhecia a palavra de Deus e jogava jugo sobre o povo. Quantos são os crentes hoje que conhecem a palavra de Deus e ficam lançando palavras dolosas no mundo espiritual e sendo verdadeiros adoradores do diabo e não de Deus? Isso é hipocrisia. Isso é agir sem misericórdia. Isso não é uma maneira moderada e nem tratável. Essa sabedoria, ela não vem de Deus, ela é maligna. Ela vem de um dominador de mente, é um demônio que opera nas regiões celestiais. O fruto da nossa justiça tem que ser semear a paz, porque Jesus falou, eis que vos deixo a minha paz vos dou. Nós temos que exercitar os caminhos do Senhor. Nós temos que exercitar o domínio próprio, temos que exercitar o amor pelo próximo. De uma maneira sábia, porque também temos autoridade e qualquer pessoa que se levantar contra as nossas vidas, nós temos que ir diante de Deus e pedir justiça. Senhor, julga a minha causa, tu és juiz. Temos que ter sabedoria para orar a Deus, porque Deus, ele é fiel para descer a esta terra e sarar nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que agir em nome de Jesus como homens sábios e não como animais e nem numa direção diabólica. Nós não podemos agir de acordo com o que o diabo quer que a gente venha a agir. Nós somos filhos do Altíssimo. Nós somos as imagens, as semelhanças do Criador. Nós somos os bons pastores, os sacerdotes reais, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a nação santa, o povo separado. Nós somos os filhos de Deus. Nós temos que pedir cobertura a Deus, para que Deus venha nos cobrir, para que Deus venha nos guardar, para que Deus não deixe até mesmo o desejo do nosso coração ir além do que Ele possa nos entregar. Deus é fiel, Deus é justo, Ele é o Senhor. O recalavassa, mano,
O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa justiça. Nós estamos debaixo das suas asas. Alafácia. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso Deus, o Deus único. Não ore contrário. Ore da maneira correta. Seja inteligente. Entre na presença de Deus em espírito e verdade, amante. Alafácia. Porque Deus é contigo, demanta. Recalabate calavácia. Corebate cobarase te canta. Não faça mais isso. Sheilabá, demonta, rebadagarabasérgia. Ah, Senhor de Israel, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Pai, nos ensina os caminhos que nós devemos andar. Oh, graça e paz. Aleluias. Oh, graça e paz. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia.